cara me monta um motor desse e dá essa merda, tá ligado? Quem tá no mundo da performance tem que saber, mano. É ingrato, tá ligado? E aí, meu povo, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Começando agora mais um vídeo aqui no canal com cara de bom dia. Acabei de sair de casa. Headline. Nosso carro tá dentro do trailer e estamos hoje indo pra pista de English Town. Vamos testar o carro, fazer um alinhamento lá na pista, ver como o carro vai se comportar e vou levar vocês comigo. Acompanha nosso dia. Bora aqui, bora. Estamos chegando em English Town, na pista da FD. E hoje o intuito é testar o carro, né? Tá tendo um evento de drift, então bora chegar. De ver a esquerda aqui, eu acho. Tirar as ferramentas do carro. Tirar o carro. Tirar o carro, ver aqui, talvez fazer um alinhamentozinho antes de entrar na pista. Vamos ver aí. Acompanhe. Tô ligando todos os controles de pressão, porque tô ligando e ativando pra cortar o carro, tá ligado? Porque como é um treino, tá tudo no surf mode, então se algo tiver errado, o carro vai cortar. Mas eu tenho aí. Tem? Não, não sei. Pior que eu coloquei, eu falei pro cara trocar, o cara não trocou. E aí eu deixei, tá ligado? Paguei. É estranho ter pulado o selo, né? Estranho mesmo. Isso não é pra pular não, velho. Freeze out plug. Foi. Você tinha que ver a 10 minutes on the track. Na hora que você começou a falar Supra pra ele, o Jay-Z, não sei o que ele ficou. Carniceiro. Carniceiro. Eu acho que foi a primeira O vez. selo pulou fora. O selo pular fora tem duas possibilidades. Uma, queimou junta, duas. Realmente foi uma fatalidade. Preferimos acreditar que é uma fatalidade, então compramos outro selo e vamos instalar de novo. Custom hammer, Doug? Mas eu espero que... It's a fucking freeze out plug hammer. Custom to get this thing back in. Here's our
freeze out plug. Tap, and here's our fucking hammer. Look at this thing, dude. And here's their carnicero. Let's go. There's our butcher. Daqui parece que na lateral já entrou. Tem. Na lateral esquerda. O que você tá usando aí? Só agora um cachimbinho aí. Segurei alguém. Segura aí, Douglas. Cadê? Fala aí. Paga a gente, cara. O que você tá fazendo aí? Just about. Hit the Não. top a little more. Tô consertando a cagada do Diego. Ah, Faz parte. Acelerou muito, o plug saiu. Oh, louco. hit the top. Dog, hit the top a little more if you can. Just hold the socket. You want me to? Yeah. Yep. Go! Yep. 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 Powers aí. O que me atrapalha é o skate aqui, ó. Tem como tirar o skate fora? Tem também. Se Tem. eu tirar o skate, resolve? Eu acho que vai ser mais fácil. Tu acha ou tu acredita muito? Acredito muito. Boa. Dog, you want to try it one more time? We're gonna take the wastegate off. I think it'll be easier. You think so? Actually, try now, because it's not gonna go. Go right in the transmission tunnel. Good? Yeah, right there. Can you hold it right there? Every time it's good. Yeah, wastegate gotta come off. Yeah, the wastegate gotta come off, and then. I was gonna buy something Barra here aí, for eu the entendi que guys. você tá falando alavancada. Got the new freeze out plug in the block. She's right down there on cylinder 5. That had popped out. Unfortunately, we had lost all coolant inside the block temporarily. We had to custom make a hammer. Douglas got this thing in, and so we can finish up the rest of the test on the track with the good old 2J. It was just a freeze out plug that had been pressed in from previous engine builders, nothing to do with our new builder at all. It was a sealed item. We didn't have any issues with it, and you know when it's time to go, these things just rupture. So hopefully it's not a head gasket issue, and all the internal pressure is under control. I guess we'll find out. Special water. You never fuck around. You never find This is Carniceiro. this car is a very special hybrid, water and battery on the hose. Oh, sorry, guys. This is one of the tracks that we run FD, it's Englishtown, New Jersey, Raceway Park. Essentially it's called the Gauntlet. It's just one big figure 8. So we got the stadiums on either side. It used to be a drag strip. So you can see this was, back there was the burnout box, and this area right in here was the gate where they left off, and it was shut down and it was converted into a figure 8. So this is the area we're going to do testing. They've got a Club Loose event, I believe, on the other side. So there's roughly 300, 400 cars or so on the other side of the track. And we were lucky enough to grab this guy right here from our boy Chris for the day. So looking forward to it. Huge shout out to Chris and big thank you. It's much appreciated. We need this before we go to Long Beach, because without it, we would have lost that plug at the track in California, and everyone would have been down on their hopes. So one last thing, hopefully.
back again. Bora. Tem que mexer na cambagem. Quer que mexe agora? Vamos mexer? Vamos. Vamos mexer. Que horas são? Quanto tempo a gente tem de pista? 3h40. Perfeito. Posso ligar? Bom, galera, parece que era só o selo mesmo, hein? Não vou ter que abrir o motor. Ô, Di, fala pra galera aí. Vocês não fazem ideia o quanto eu estou feliz. Esse pneu, ele saiu pedaço. Não é bom, beleza. Mas ele saiu pedaço porque talvez estivesse com muita libra. Porque o que acontece? Talvez com menos libra não, tava com 25 quente. O certo é ele chegar no 18, no máximo quente. Eu saí com 12, não foi? Ou 20 que o Colton botou? Colton, how much PSI you put the rear tires? 20? Muita libra. Então, tipo, talvez por isso que ele começou a escamar. Yeah, but a lot of PSI, right? Now 25. 20, well, it was 20 before. 20 before, 20 cold, right? Yeah. Now 25, I test now. Yeah. I check now. And I will change the ligament because a lot of positive camber. Yeah. Look, the difference. Yeah. And I go start with 10 now. 10 PSI. Transmission. Vai sempre tentar. You're my hero, bro. Same one? Oh. Is it the same one? Tipo, agora eu liguei o two step, o anti-lag, quer dizer. Yeah. E talvez tenha de fato fodido a junta, né, mano? Right there. Na hora que você chutou pra pegar aqui, ela vazou assim, ela parecia uma cascata debaixo do carro. Onde foi? Você veio aqui, fez lá, a hora que você deu aquela chutada pra entrar na curva lá, foi a hora que derramou assim, velho, parecia uma cascata debaixo. It blew out there. Yeah, but just water. Yeah. Não have to... Oh no, yeah, that's I know, that's fine. I just want you to get more testing in. Yeah. Ela liga automática? Liga com 95, mas o sensor de temperatura na frente, né?
achei o sensor de temperatura lá, tava desligado só, mas teoricamente é pra estar funcionando. Yeah, but now I see the fuel tank system exists this. Oh no, here's a fuel. Yeah, this one's the fuel, but this one is for the clutch. But no, put this before? Sure. For me, this is stay here, no this. There should be the map sensor. I know, but wait. I will see when I start the engine. Bom, vou levar o carro para lá. Tô na oficina. Hoje é segunda-feira, 8h30 da manhã. Depois retornamos para casa no sábado, depois do treino. Eu não fiz nada, só guardei o trailer, só guardei o carro. Tipo, não quis olhar para isso, não quis mexer com isso, não queria nem pensar nisso, porque assim, vocês podem não estar acompanhando no vídeo no YouTube em tempo real, mas pelo menos pra galera que tá no meu Close Friends, tem acompanhado e sabe todo o passo a passo, todo o processo que a gente tá fazendo nesse carro. E nesse carro, mano, pela primeira vez na vida eu fiz, não na vida, né, mas assim, pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, eu desmontei esse carro por inteiro. A gente reconstruiu esse carro inteiro, colocando todas as peças novas, tudo que há de bom e melhor foi comprado. E assim, tudo pra não ter erro, pagando tudo e todos que tem que ser pagos para não ter erro do negócio dar errado. Deu errado. A princípio, o primeiro defeito que o carro apresentou na pista foi a queima da junta de cabeçote. Queimou a junta de cabeçote provavelmente no dinamômetro, quando o Ricardinho estava acertando o carro, talvez tenha abusado demais da pressão. Até então, beleza, não é algo bom, não é algo que deixa confortável pelo tempo que a gente tem, pelo trabalho que a gente tem para fazer ainda, pelo que a gente esperava, mas é algo solucionável, beleza. Queimou a junta de cabeçote, vamos sacar o cabeçote, vamos trocar a junta de cabeçote e é nóis, tá ligado? Forte abraço, tudo certo, essas coisas acontecem, o mundo da performance é ingrato. Pra quem quer entrar no mundo da performance tem que saber, mano, é ingrato, tá ligado? Tem que ter muita força de vontade, muita paciência e gostar demais pra estar dentro disso. Mas enfim, beleza, sacamos o motor. Aí eu falei, tenho que trocar a embreagem, né? Vai chegar a embreagem nova, ainda não chegou. A nossa apoiadora Advanced Clutch tá mandando a embreagem nova 3 discos pra gente poder substituir essa embreagem que a gente fez um catado na etapa de Utah. Acredito que todos vocês lembram, pra quem não lembra, em Utah o meu carro patinou a embreagem na batalha contra o Dylan Hill, se eu não me engano. E aí a gente não, né? O Eric, o Douglas, o Júnior, eles correram para poder trocar a embreagem do carro, porque a gente entrou pro top 16 e precisava batalhar lá dentro. Foi trocada a embreagem do jeito que dava e eu não tenho confiança nessa embreagem, né? Pelo jeito que ela foi inserida aqui. Foi meio que tipo assim, o disco dessa tá bom, o platô daquela tá bom, o disco dessa tá bom, o volante daquela tá bom e assim por diante, tá ligado? Fizeram um mix e montaram essa daí que tá no carro. Falei, vou sacar o motor?
né? Vamos sacar o motor rapidinho aqui, só porque é mais fácil já aproveitar que tá sem o cabeçote eu sacar o motor do que eu tirar o câmbio. Aí teria que tirar o escape, teria que tirar tudo, né? Beleza. Já tinha sacado a turbina, já tinha sacado o cabeçote, já tinha sacado, abrido o cabeçote para poder soltar os parafusos, né? Pra poder sacar ele, tudo, enfim. Tudo organizado, bonitinho. Aí eu vim aqui, ó. Isso foi ontem, domingo, Páscoa. Peguei à tarde e à noite para poder finalizar o carro. Só para mostrar para vocês em tempo real. Vamos pegar a 25. Vou mostrar porque se contar ninguém acredita. Esse motor aqui, quando o Eric estava aqui, saiu até um vídeo no canal do Eric Metz, ele estava aqui para poder montar o motor por completo, né, me ajudar em toda a reconstrução do carro, dentro do tempo que ele tinha, porque ele tinha que voltar para o Brasil para poder competir no campeonato lá do Brasil. Beleza, vamos fazer do jeito que dava. O Eric me pediu, Diego, manda o motor para retífica, pede para ele a folga tal, e show de bola. Peguei o carro, coloquei tudo na caçamba, fui lá na retífica, junto com o Couto, que é uma retífica que o Couto trabalha já há um tempo com os caras, e falei para eles, ó, quero isso de folga, isso e isso. O carro é para esse tipo de utilidade e, enfim, me manda as peças que a gente vai fechar o motor. Quando eu cheguei na retífica, o motor tava assim, ó. Bloco embielado, fechado, pistão no lugar, desse jeito. Não fomos nós que fechamos a parte de baixo, tava pronto. Assim que eu me deparei com o motor fechado quando eu fui retirar na retífica, fiquei puto porque não foi isso que eu pedi. E aqui nos Estados Unidos não é nem só o fato da mão de obra ser cara, e sim da gente, eu pelo menos, né, eu e algumas pessoas, a gente não tem tanta confiança no trabalho da galera aqui. Então eu gostaria de fazer o quê? Bom, eu pedi pra ele fazer isso de folga, beleza, então vamos medir, vamos ver se tá isso mesmo de folga pra gente poder fechar o motor. Eu olhei pro Eric, ele olhou pra mim e falou, bom, vamos usar o jeito que tá, parece que tá tudo certinho, parece tudo certinho, vamos, beleza. Tirei o cabeçote pra trocar, me deparo com essas marcas na camisa. O motor é zero, gente. O motor é zero. O bloco foi inteiro retificado, os pistões são zero, biela, virabrequim, é tudo zero. Aí eu te pergunto, como que o cara me monta um motor desse e dá essa merda, tá ligado? Tipo assim, isso não pode acontecer nunca, mano. Nunca. Aí, cilindro 6, cilindro 5, 4 tá marcado, 3 tá marcado, cilindro 2, cilindro 1. É brincadeira, mano, na moral. Tem que ter muita vontade pra correr aqui, tem que ter muita vontade pra continuar. Tem que ter muita vontade pra passar por tudo que, tipo, que não só eu tô passando, mas que quem passa, tá ligado? Quem coloca a mão na massa, quem vem na cara e na coragem, porque quer muito fazer o negócio acontecer. Porque, na boa, é doideira. Tipo, eu no dia que queimou a junta de cabeçote, o meu tempo tá curto aqui. As coisas que tem pra serem feitas, o jeito que eu gostaria que fossem, sabe? Teste do pneu, nova marca que a gente talvez venha fechar pra usar esse ano, o novo body kit, alinhamento do carro, balanceamento, enfim. O carro tem várias coisas pra ser feitas, sabe? Eu fiquei extremamente bolado, porque não era pra acontecer isso, sabe? Não era. Foi abusado muito da pressão de turbo no dyno. Eu voltei com o carro dirigindo na estrada, né? Tive a oportunidade de dar algumas aceleradas sim, mas nada se compara a você usar o carro na pista, você colocar o pé no fundo e deixar, tá ligado? Deixar a pressão trabalhar, deixar a pressão tá lá atuando. Então na hora que foi feito isso, pulou o selo do motor. Disse que pulou o selo do motor, falando com o Couto falou que o cara da retífica, quando a gente retornou com o motor, disse que aquele selo ali tava estranho. Aí eu te falo, se aquele selo tava estranho, por que tu não trocou o selo então? Você com o motor inteiro novo. Mas beleza. Pra mim não foi passada essa informação, porque infelizmente o inglês não é bom o suficiente ainda para acompanhar certos tipos de conversa. Então eu não peguei isso no ar. Mas até então, beleza. Trocamos o selo, né, para garantir que o defeito não era o selo, deu uma volta, o carro se comportou bem. I think it's good. Parece que era só o selo mesmo, hein? Vocês não fazem ideia o quanto eu estou feliz. Falei, não, show, né? Acho que era o selo mesmo, caralho, todo mundo feliz e tal. Beleza, vamos dar outra volta. Nisso que eu fui dar outra volta, eu olhei o log. Olhei o histórico de mínimos e máximos, né, da FT. E quando eu olhei o histórico, eu vi que o carro tava dando 2,64 kg de pressão de turbo. E eu só tinha dado de terceira. Não tinha nem carregado mesmo o pé, sabe? Sabe aquele rolê tipo assim, vou dar um rolê bem de boa porque eu não quero acreditar que é junta de cabeçote?
Foi o primeiro rolê que eu dei quando eu troquei o selo. Segundo rolê, aí eu vi que tava com 2,64. Aí eu, porra, 2,64 é foda, mano. Tipo, é muita pressão, tá ligado? É muita pressão. Não tem por que andar com isso, ainda mais sendo que tá sobrando muita potência. Aí eu liguei pro Ricardinho, falei, mano, tá com 2,64, vamos baixar essa pressão. Aí ele me instruiu lá como baixava a pressão, baixamos a pressão e eu andei de novo. Nisso que eu andei de novo, na hora que eu fiz a primeira curva lá de English Town, o carro foi bem e tal. Na hora que eu fiz a transição, que eu botei o pé pro carro fazer a segunda curva, ele estourou o selo, logo eu já alinhei o carro e voltei, tá ligado? Mas enfim, isso daí que eu tô falando pra vocês, acho que já era a terceira tentativa de troca de selo, porque cada hora a gente trocava o selo pra ver uma coisa. Resumindo, não foi um treino, tá ligado? Não passou de um teste do motor, que não foi concluído. Eu gastei um par de pneu logo no começo, mas eu andei com... Eu tinha pedido pro Couto colocar 12 libras, não sei por qual motivo ele colocou 20, não sei se também eu falei 20, falei errado, enfim, não lembro. E aí o pneu não se comportou como deveria, tá ligado? O carro tava com pouca tração. Aí eu peguei, voltei, troquei o par de pneu. Isso que eu tô contando pra vocês foi no meio tempo do selo tá saindo e não saindo. Coloquei os pneus novos, coloquei 10 libras no pneu, falei, vamos ver se esse pneu é bom. Aí na hora que eu comecei a gostar do pneu, comecei a ver a diferença do comportamento do carro, sabe? Que eu comecei a tipo assim, não, opa, tamo dentro. Aí o carro começa a dar todos os piripaques que ele deu. Então assim, mano, pra agora, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vocês viram o estado do carro tá todo desmontado. Hoje é segunda-feira, dia 1 de abril. Não é mentira, antes fosse. Eu tenho até sexta-feira pra deixar esse carro pronto. Então, motor, bloco, ver o que vai ser feito referente ao bloco, os pistões ali, os anéis, o cabeçote, tenho que fazer o motor reserva, tenho que levar o carro que eu vou levar agora num body shop, pro cara colocar o carro na mesa de alinhamento e trazer a longarina lá da frente, aquela longarina que eu, Eric e o Júnior puxamos, sabe? Que vocês acompanharam, depois a gente spoteou o carro todo, depois pintou o carro todo, então, ela não voltou tudo, então o carro não traz o alinhamento do casco, então tá uma merda de conduzir, porque o volante trava, enfim, tá uma porcaria. Então eu vou ter que levar o carro agora lá no body shop, pro cara poder colocar na mesa de alinhamento, infelizmente aqui na Redline não tem isso, colocar na mesa de alinhamento e colocar o chassi exatamente onde tem que ser. Então, não sei, mais uma vez, como vai ser. Eu tô sozinho aqui, o Eric se candidatou a vir pra cá, junto com o Gustavo. Meu pai também me ligou. Por hora, eu dependo das respostas dessas duas pessoas. Tanto do cara do body shop, se vai conseguir fazer a tempo, quanto tempo ele precisa, quanto do cara da retífica. Então, vamos ver. No próximo vídeo eu atualizo vocês como vai ser. Mas essa é a real situação do carro, a real realidade, faltando 10 dias pra corrida. Uma loucura. Já é? Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E aguardem o próximo capítulo. Bora que bora. Não tinha nada pra fazer, nós resolvemos desmontar o motor aqui pra dar uma conferida. Ver como é que funciona por dentro. Qual que tá a coisa mais linda? Tá bom, né? Melhorou.